Vocês têm no bloco anterior, no bloco 8, né, uma aula introdutória sobre o suicídio na perspectiva do Emile Durkheim, e um material que não vai estar presente nesse bloco de novo. Então, neste bloco 8, vocês vão ter apenas esta videoaula e o trabalho que eu vou deixar já disponível para ser feito, que eu vou explicar no final da videoaula. Então, como eu já tinha feito uma introdução sobre o suicídio, sobre o elemento social do suicídio, alguns viram isso na nossa aula presencial, do retorno gradual, mas a aula gravada também é um retorno sobre aquele modelo. Como a gente não vai ter aula presencial na semana que vem, por conta do evento online da Consciência Negra da Semana de Arte e Cultura, eu preciso adiantar o conteúdo, então vou deixar gravada essa aula, que serve tanto para os alunos que estão seguindo o modo remoto, como para os alunos que já voltaram para o modo presencial. Portanto, atenção, ambos os públicos, são para vocês esta aula. Eu vou colocar um slide que eu preparei, que é um slide sobre o suicídio. Eu vou seguir esse slide. A aula tende e deve ser curta, porque é uma aula virtual, gravada, etc. Se vocês tiverem dúvidas, ou se restarem dúvidas ainda sobre os 3 tipos de suicídio que eu vou apresentar nesta aula e como, né, identificá-los, eu sugiro que vocês releiam o texto que está lá no Moodle dos 3 tipos de suicídio. E se ainda assim relerem o texto, assistirem a aula e não compreenderem, me procurem pelo WhatsApp para a gente marcar um PE antes que vocês façam um trabalho para que eu possa explicar e tirar as dúvidas daquilo que vocês não entenderam. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, provavelmente vocês estão vendo aí na tela, então esta é uma aula que trata-se sobre o suicídio, o tema suicídio, mas mais especificamente o livro O Suicídio, que é do Emile Durkheim, que é o nosso sociólogo desse bimestre, que a gente tem estudado agora. Começamos a estudar na aula passada, vamos estudar nessa, ainda vamos ver mais a teoria do fato social. No entanto, essa aula é uma aula complementar à aula anterior, para que a gente então conclua, de acordo com o Durkheim, quais são os tipos de suicídio. Primeiro eu vou fazer uma recapitulação. Então vejam, todo texto que aparecer nessa tela, nessa aula, são textos que eu retirei do livro O Suicídio. São textos do próprio Emile Durkheim. Então, por exemplo, este é um texto que está na página 166 do livro, né, da edição de 1983, que é o que está escrito aqui embaixo, 1983, página 166. Então, vou começar lendo esse primeiro trecho da citação que eu tirei para que a gente possa compreender qual é a noção geral, qual é a ideia geral de suicídio de acordo com o Emile Durkheim. Então, diz ali o texto. Seja o amor não correspondido, o apego ao trabalho ou outra causa qualquer, os exemplos literários apresentam-nos a morte voluntária como representante de motivações individuais. Eu grifei em vermelho individuais. E assim, também se dá na vida real. A primeira dificuldade consiste em definir o suicídio. Como saber que móvel determinou o agente? Como saber se, ao tornar sua resolução, desejava efetivamente a morte ou tinha outro fim em vista? A intenção é algo demasiado íntimo para poder ser atingida do exterior, a não ser por aproximações grosseiras. Escreve Emile Durkheim, O Suicídio, na página. Veja, então ele inicia ali dizendo, há várias interpretações de motivos que são individuais, que é aquilo que está grifado ali, motivações individuais, que diziam então que o suicídio poderia ser fruto disso, ou seja, fruto de demandas ou questões individuais, como, por exemplo, o fato dos amores não correspondidos, o apego ao trabalho, ou outras causas, e muitos exemplos literários, ou seja, em livros, histórias, narrativas, ficcionais ou não, baseadas ou não na realidade, o suicídio se apresenta como uma alternativa, por exemplo, ao amor não correspondido. Então, nesse sentido, ele seria fruto de uma motivação individual. Como eu disse na aula passada, e como eu disse na aula presencial também, na aula gravada também, a gente sabe que essa visão do suicídio como algo individual foi superada. Era uma visão que primeiro era uma visão da psicologia e depois da sociologia pelo próprio Emile Durkheim. Nesse livro vai dizer, não, o capítulo 8 do livro, se eu não me engano, chama-se o fenômeno social do suicídio, ou suicídio como fenômeno social, algo assim. É onde ele estabelece, ou seja, que a gente não pode pensar, estudar e compreender o suicídio sem levar em consideração os elementos sociais que envolvem ele, que faz parte dele. Portanto, o suicídio não é só fruto de uma motivação individual, né? Essa motivação individual tem, antes de tudo, um fim social, e ela muda e ela se transfigura de acordo com a realidade que você está ou ocupa.
Seguindo ali, ele diz o seguinte: é assim também que se dá na vida real, é isso que eu estou dizendo. A primeira dificuldade consiste, então, em definir o suicídio. E aí o Durkheim pergunta, né? Ou seja, a gente tem uma dificuldade de entender, ou seja, o que determinou, como saber, como se toma a resolução, a pessoa queria realmente morrer ou não. Então tem o Durkheim coloca uma diferença entre tentativa de suicídio e suicídio. O suicídio só acontece quando o sujeito, por vontade própria, voluntária, tira a própria vida e morre. Caso ele tente se suicidar e não morra, é uma tentativa e não um suicídio. Então tem uma diferença. Segue o Durkheim dizendo: o jovem que se mata por amor, a jovem que deixa dúvida se realmente tinha intenção de dar cabo à vida, o velho funcionário que pensa em suicidar-se, o indivíduo que se mata por vergonha da falência, o soldado que se sacrifica pelos demais, o samurai que se mata em nome da honra, a renúncia desesperada à vida, etc. São inúmeras situações em que comumente se adota a designação de suicídio. Então, o Durkheim mostra ou aponta várias situações sociais em que, né, a gente pode observar que um sujeito comete suicídio e a justificativa, o que explica isso, ou a forma como ele explica, tem relação com essas questões que foram apontadas, como, por exemplo, o jovem que se mata por amor, a jovem que deixa dúvida se ela realmente queria se matar ou não, dar cabo à vida é morrer, o funcionário que pensa em se suicidar, o indivíduo que se mata por vergonha diante da falência, então é uma pessoa rica, faliu e se matou, o soldado que se mata, né, ou mata na guerra, ou se sacrifica em nome da pátria, em nome dos demais, e assim sucessivamente. Então são várias as possibilidades, a gente precisa entender como elas acontecem. Então, ele mesmo, o próprio Durkheim, cria uma definição para o suicídio. Diz ele lá na página 167. Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia produzir esse resultado. A tentativa de suicídio é o ato assim definido, mas interrompido antes que a morte daí tenha resultado. É o que eu acabei de falar. Então ele caracteriza. Então o suicídio só acontece quando a gente morre. Né? Então chama-se, ou seja, o suicídio é o caso de morte, direta ou indireta, né, que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo da própria vítima, ato em que ela sabe produzir esse resultado. Então, quando a pessoa pega uma arma, aponta para a cabeça e aperta o gatilho, essa arma está com balas, o resultado que ela espera disso é a morte. Pode ser que ela sobreviva. E aí, se ela sobreviver, ela não vai ter se suicidado, ela vai ter tentado. Então, a tentativa é o ato definido, ou seja, eu defini que eu vou matar, pego uma arma e dou um tiro na cabeça. No entanto, eu não morro, mas interrompido antes que a morte tenha resultado. Alguém me impede, a bala numa certa de forma fatal, enfim, algo interrompe o objetivo que era a morte. Mas o suicídio é a morte, e a morte enquanto uma escolha voluntária, quando alguém escolhe, por algum motivo, tirar a própria vida. E aí, o Durkheim diz que há 3 tipos diferentes de suicídio. Então, como há várias possibilidades, vou voltar um pouquinho para a gente pensar, ó. O jovem que se mata por amor, a jovem que deixa dúvida se realmente tinha intenção de dar cabo à vida, o velho funcionário que pensa em suicidar-se, o indivíduo que se mata por vergonha diante da falência, o soldado que se sacrifica pelos demais, o samurai que se mata em nome da honra, a renúncia desesperada da vida. Todos esses motivos diferentes de suicídio, todos esses tipos de suicídio são diferentes. Todas essas histórias de suicídio, o jovem de amor, por exemplo, o jovem que se mata por amor e o soldado se sacrifica pelos demais, cometeram o mesmo ato, o suicídio. No entanto, eles cometeram de forma diferente. As intenções, o modelo e a organização são diferentes. Então, o Durkheim cria, para fins de estudos, 3 tipos de suicídio. E é isso que eu vou estudar, e a partir disso vocês vão fazer o trabalho de vocês, que vai ficar junto com este bloco como avaliação, a primeira avaliação desse bimestre, e a última avaliação vai ser a prova sobre o fato social, que é o nosso próximo conteúdo. Então vamos lá. O suicídio pode ser caracterizado em 3 tipos. Então, o primeiro tipo de suicídio é aquele que o Durkheim chama de suicídio egoísta. Então, o que seria o suicídio egoísta? A relação entre o indivíduo e a sociedade determina as correntes suicidógenas. Assim, quanto menos o indivíduo se encontra integrado à sociedade, maior a possibilidade de suicídio egoísta se manifestar. Então, o que é o suicídio egoísta? O suicídio egoísta é aquele mais comum, que a gente percebe em que o sujeito se suicida
porque ele sofre pressões sociais, como a gente determinou na nossa conversa na sala de aula ou na nossa aula gravada. Então, não é uma motivação apenas individual. Então, se a pessoa se mata porque ela não se sente bem com o seu corpo, ela é gorda, essa não é uma questão apenas particular dela, mas sim coletiva, ou seja, ela não gosta do seu corpo gordo porque a sociedade rejeita esse tipo de corpo como belo, como desejável, como, né, padrão, como bonito, como, né, o que se pode ser. A mesma coisa para os homossexuais, a mesma coisa para os negros, para os pobres, etc. Então, é muito comum quando a gente encontra uma carta de suicídio, né, um tom, uma mensagem, um sentido da pessoa dizer que ela não se integra à sociedade. Então, veja assim, quanto menos o indivíduo, diz o Durkheim aqui no slide, se encontra integrado à sociedade, maior a possibilidade de suicídio egoísta. Quem não se integra à sociedade? Quem é rejeitado. Então, pessoas que sofrem racismo, que sofrem homofobia, que sofrem violência, que são pobres, ou seja, que são rejeitadas em determinados espaços, tendem a entender essa rejeição como algo ruim e isso pode provocar nelas o desejo de se suicidar-se. O suicídio egoísta, é aquele que tem a ver com o nosso ego, com aquilo que a gente é. Tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês sobre ele. Então, quanto mais se enfraqueçam os grupos sociais a que ele, o indivíduo, pertence, menos ele dependerá deles e cada vez mais, por consequente, dependerá apenas de si mesmo para reconhecer como regras de conduta tão somente as que calquem os seus interesses particulares. Se, pois, concordarmos em chamar de egoísmo essa situação em que o eu individual se afirma com excesso diante do eu social, em detrimento deste último, podemos designar de egoísta o tipo particular de suicídio que resulta de uma individuação descomedida. Traduzindo, é aquele suicídio onde o sujeito valoriza ou se entende como não pertencente ao mundo. Então, ele tem um sentimento de desintegração, como se ele não pertencesse à família, à sociedade, né, à escola, é como se a vida dele começasse a se tornar um vazio. E essa desintegração descomedida, essa individuação é resultado, na verdade, de problemas sociais, como o racismo, o machismo, a homofobia, a gordofobia, enfim, questões que a gente já discutiu. Então, esse é o primeiro tipo de suicídio, é muito fácil a gente identificar ele. A pessoa geralmente deixa na carta escrito, não me encaixa na sociedade, eu não pertenço a esse mundo, as pessoas me rejeitam, eu não me acho bonito. Tem várias pistas numa carta de suicídio que podem indicar que esse seja um suicídio egoísta. Suicídio altruísta. Bom, esse é um outro tipo de suicídio que já não é tão recorrente ou comum quanto o suicídio egoísta, no entanto, ele acontece. Então, o suicídio altruísta é aquele em que o sujeito se mata em nome de uma causa. Vamos ler ali a descrição do Durkheim. Por outro lado, quanto maior a integração do indivíduo à sociedade, maior manifesta-se outro tipo de suicídio, o altruísta. Se o individualismo excessivo pode induzir ao suicídio, a absorção do indivíduo pela coletividade pode ter o mesmo efeito. Quando desligado da sociedade, o homem se mata facilmente. E se mata também quando está demais integrado nela. Atenção para isso. Veja, o suicídio egoísta é fruto de uma desintegração. O homem se sente tão não pertencente à sociedade, tão fora dela, tão excluído, que ele acha que ele tem que tirar o fim da própria vida. Mas o mais interessante é que quando o homem está também totalmente integrado, ele se sente muito, mas quase como completo integrado à sociedade, isso também pode conduzi-lo ao suicídio altruísta. Então, tanto aquele que é rejeitado, com aquele que está completamente integrado pode ter o mesmo fim, só que por motivos diferentes. Um exemplo do suicídio altruísta, talvez vocês devam conhecer, é o dos pilotos kamikazes japoneses. Sabe na Segunda Guerra Mundial, que eram aqueles pilotos que pegavam os aviões e jogavam os aviões contra os submarinos dos norte-americanos. Né? Eles ficaram conhecidos como kamikazes. Então era uma estratégia em que aquele sujeito, quando pegava, então aquele piloto, quando pegava aquele avião, ele já sabia que o final daquele avião seria o quê? A sua morte. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o caso dos atentados terroristas, onde o terrorista se coloca cheio de bomba, ou pega um avião, ou um carro. Ele sabe que provavelmente, então se um sujeito se amarra um monte de bomba ao seu corpo e vai em um metrô e se explode, ele sabe que a primeira coisa que vai explodir é o corpo dele. Só que quando ele se mata, você pode ver nesse caso dos pilotos kamikazes japoneses, era na guerra. Então eles se matavam em nome do quê? Em nome da nação japonesa. Então para eles, o Japão, a nação japonesa, ou a honra, a vitória do Japão na guerra era maior do que eles mesmos, enquanto indivíduos. Então
A nação japonesa, o Japão, é maior do que o próprio indivíduo. Então ele está tão integrado à cultura e à nação japonesa que ele topa se matar em torno disso. Então ele pega um avião conscientemente, joga esse avião para explodir, né, para uma tática kamikaze maluca, contra o submarino norte-americano, para afundar aquele submarino, mas ele sabe que ele está colocando a vida dele em risco, ou na verdade, definitivamente, ele está se matando. Quando você joga um avião contra o submarino, você não vai sobreviver com a explosão. A mesma coisa quando um homem amarra um monte de bomba e vai para um lugar se explodir, ou pega um avião e joga contra as torres gêmeas. Todos esses casos são casos de suicídios altruístas. Esses sujeitos se mataram em nome de uma causa. Ele está tão integrado, por exemplo, no caso do homem-bomba, a um radicalismo islâmico. Veja, não é o islamismo, até porque no próprio islamismo, no Alcorão, não tem nenhuma surata, nenhuma passagem que diz que é para o homem se explodir, não tem nada disso. Mas ele está tão integrado a uma visão radical ou radicalizada do islamismo que ele acha que isso é superior à própria vida dele. Então, quando o homem-bomba se explode, ele está se explodindo e ele fala que ele está fazendo isso em nome de Allah. Então, ele acredita que cometer aquele ato terrorista vai levar direto ele ao reino dos céus, né? Não é céus especificamente, mas vai levá-lo ao encontro com Allah. A mesma coisa foi o piloto kamikaze japonês. Ele está tão integrado à ideia da nação japonesa, do Japão, do orgulho da pátria, que para ele o Japão é mais importante que ele mesmo. Então, ele morre em nome do Japão. E esse é o suicídio altruísta, e tem vários casos que a gente pode observar. E, por fim, o último tipo de suicídio é um suicídio que está muito comum agora no período que a gente está vivendo, que é um período de crise. Então, o suicídio que ele chama de anômico. O suicídio anômico é um suicídio que é conhecido e que é comum nos tempos de crise, ou nos picos de crise política, de crise econômica, especialmente de crise econômica. Vamos ver como é que o Durkheim define esse suicídio. Então, ele diz o seguinte: há outro tipo de suicídio analisado por Durkheim, o anômico. E esse resulta de desequilíbrios sociais ocasionados por crises econômicas e políticas que modificam as condições sociais sobre quais se amparavam os indivíduos. Então, quando a gente tem grandes crises sociais, políticas ou econômicas, especialmente econômicas, se bem que crises econômicas são crises políticas também, a gente tem um aumento da pobreza, tem a gente rica que perde dinheiro, pessoas que são desempregadas, uma série de situações começam a acontecer. Então, diz ali o texto: nessa circunstância, rompe-se a autoridade sustentada nas normas tradicionais e os indivíduos ficam sem referências. A crise tira das pessoas a referência, as pessoas perdem o senso da normalidade. A crise produz deslocamentos financeiros, gera falência, processo de enriquecimento que faz surgir os novos ricos. Então, de um lado, você tem a dificuldade em aceitar a situação material inferior, daqueles que perderam um monte de dinheiro, por exemplo. Então, pessoas que eram ricos e vem a crise, quebra a empresa, falha o negócio, tem que vender os carros, começam a se tornar pobres. E também tem aqueles que se tornam ricos. De outro lado, a cobiça diante da nova riqueza, pessoas que também se tornaram ricos, ou seja, não tinham um negócio, inventaram um negócio na pandemia que tinha a ver com aquilo e se tornaram ricos, ou seja, se tornaram favorecidos por uma crise. E, em meio à crise, a moral não mais subsistente, os indivíduos são obrigados a se educar numa nova moral que é adaptada a essa nova situação. E esse processo é doloroso e coloca em movimento uma tendência que ele chama de tendência anômica. Então, a tendência anômica é essa. O que é a anomia? É uma apatia, é uma falta de sentido, de desejo. Então, tem um exemplo muito claro desse suicídio do Rockford. O Rockford era um cara muito forte, um desses Rockefeller, né? Ele era dono dessas indústrias de aço, um dos bilionários mais ricos dos Estados Unidos, e aí teve a quebra, vocês já devem ter estudado essa história, se não estudaram, vão ter que estudar, da Bolsa de Nova York em 1929, a famosa crise de 29. Um dos fatos que aconteceu na crise de 29 foi que haviam pessoas milionárias, quando a Bolsa quebrou, que se tornaram pobres do dia para a noite. Essas pessoas não suportaram essa situação. Então, você imagina que você ser bilionário e a Bolsa de Nova York quebra e no outro dia você se torna uma pessoa pobre. Então, o Rockefeller foi um dos sujeitos que se suicidou. Então, durante a crise de 29, muitos ricos ou muitas pessoas que eram classe média, se tornaram pobres, miseráveis, se mataram, se suicidaram. A crise deixou elas tão sem sentido que se suicidaram. Isso vale para a gente, pensando modernamente, na crise da pandemia, do coronavírus. Então, muita gente também, a gente teve um índice, né, alto, ou um aumento expressivo de suicídio na pandemia, porque a gente tem vivido, além da crise sanitária, uma crise econômica e política, e isso provoca nas pessoas um desejo de morte. Tem um exemplo que eu vi logo no início da crise econômica, de um empresário de Franca, uma cidade do interior de São Paulo. Ele tinha uma fábrica, e aí ele foi encontrado pelos próprios funcionários e enforcado na própria fábrica. Ele deixou uma carta explicando que ele tinha se matado, porque na verdade a fábrica estava falindo,
e ele não tinha, ou ele tinha um compromisso moral, e ele se sentia desesperado em ter que demitir mais de não sei quantos trabalhadores que também tinham suas famílias, tinham que sustentar ela, enfim, isso pesou nele de uma tal forma, aquela crise se tornou tão gigante, ele ia falir, perder tudo, e ele se matou. Ele deixou uma carta em que ele dizia isso. Então, há elementos também que a gente procura que podem evidenciar que seja um suicídio anônimo. Então, a gente tem os 3 tipos de suicídio. O egoísta, que é aquele por motivações, né, não apenas individuais, mas no sentido de não se encaixar, de não integração. Então, quando a pessoa não se integra, ela se sente não pertencente à sociedade. Tem o contrário, que é o altruísta, quando a pessoa se sente tão pertencente à sociedade que ela se suicida, né? Ela dá a vida dela em nome de uma causa, em nome de algo que ela acredita, como, por exemplo, o radicalismo islâmico, como eu dei como exemplo dos homens-bombas, ou os kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial, e o suicídio anônimo, que é aquele que acontece em momentos de crise, onde a gente tem grande variação de situações sociais, políticas, crises econômicas, e que leva algumas pessoas a entrar em um desespero tamanho e perder o sentido da vida, e essa perda de sentido leva a essa anomia, que é um estado de apatia, de vazio, que faz com que o sujeito não veja mais possibilidades e perspectivas de viver. Por fim, para finalizar, o Durkheim esclarece que em condições normais, ou seja, quando a gente não está em crise, as correntes de suicídio, egoísta, altruísta e anômica se compensam. Então, normalmente, na vida, ou seja, a gente tem os 3 tipos de suicídio, eles vão ocorrendo na vida. Então, às vezes há um desequilíbrio. Então, nesse momento, provavelmente, nós temos vivido um tempo de muito mais suicídios anômicos do que suicídios altruístas e egoístas, vista a crise econômica e financeira política que a gente enfrenta no Brasil e no mundo, além da crise sanitária. Ainda diz Durkheim, assim, o indivíduo se encontra num estado de equilíbrio que o preserva de qualquer ideia de suicídio, mas se uma delas ultrapassar um certo grau de intensidade em prejuízo das outras, torna-se a individualizar-se para as razões expostas suicidógenas, ou seja, os tipos de suicídio aumentam de acordo com as questões sociais. E, por fim, o Durkheim diz, a sociedade é real, a morte também não é uma abstração. Então, tal como a vida é real, a morte também é real e a gente tem que pensar por ela, tem que pensar sobre ela, tem que refletir sobre ela. E ele diz, se aceitarmos e compreendermos essa realidade, a realidade de que existe vida, mas também existe a morte, podemos viver melhor e nos resignarmos à certeza da finitude. A vida tem um fim, todos vocês sabem, a gente só não sabe quando ele vai ser, mas ele vai acontecer. E dessa forma é possível, segundo o Durkheim, superar os tabus, os moralismos. Quando a gente entende que a vida tem um fim, a gente entende que tem coisas mais importantes a se fazer. Bom, visto isso, explicado os 3 tipos de suicídio, quando vocês terminarem de assistir essa videoaula, vocês vão encontrar um trabalho para ser feito, e nesse trabalho que está para ser feito, eu vou pedir o seguinte, já estou dizendo aqui, explicando, um trabalho muito simples. Vocês vão procurar na internet uma carta de suicídio, e aí vocês vão me explicar qual é o suicídio, vocês vão procurar uma carta de suicídio, vocês vão identificar qual é o tipo de suicídio daquela carta. Então, e aí, como vai ser? Pronto, você procura lá, digita no Google cartas de suicídio. Tem, como eu falei para vocês, cartas anônimas, cartas de pessoas famosas, cartas de anônimos e famosos, enfim, de várias possibilidades de suicídio. Você digita cartas de suicídio e você vai achar. Escolha a carta de suicídio. O trabalho pode ser feito em duplas, não precisa ser feito sozinho, mas aí coloque, por favor, o nome dos 2 alunos se quiserem de duplas. Escolhida a carta, você vai anexar ela para mim no trabalho. Se você quiser pelo Moodle, você cola ela para mim e aí você vai me dizer, olha, esta é uma carta de suicídio egoísta. O suicídio egoísta é isso, 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 isso. E a gente pode perceber, por exemplo, quando ele diz aqui, olha, eu não quero mais viver, essa vida não serve para mim, eu não me sinto bem, que ele não se sente encaixado à sociedade. E essa é a característica do suicídio egoísta, porque é uma característica em que a pessoa se suicida por não se sentir integrada à sociedade. Beleza. Vocês podem achar a carta, por exemplo, como eu falei desse empresário, de alguém rico que se suicidou, alguém que era rico que se suicidou por causa da crise econômica, da crise política, e vocês vão dizer, olha, este é um suicídio anômico, visto que o sujeito diz aqui na carta que ele faliu, perdeu todas as coisas, que não pôde sustentar a família, que isso causou um desespero e ele se matou. Ou seja, esse é o trabalho. Procurar uma carta de suicídio na internet e identificar qual o tipo de suicídio e me dizer por quê. Por que o suicídio que está nessa carta é um suicídio outro? Por exemplo, você achar a carta, este é um suicídio algo egoísta. O suicídio egoísta é aquele assim, 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 assado. Ou, esse é um suicídio altruísta. O suicídio altruísta é aquele assim, assim, assado. Esse é um suicídio anômico. O suicídio anômico é esse assim, assado. Esta carta é uma carta de suicídio egoísta, porque a gente pode perceber nisso, aquilo, que o sujeito não se sente integrado à sociedade. Essa é uma carta de suicídio e assim sucessivamente. E é isso. Esse é o nosso trabalho do segundo bimestre, que vale já o nosso primeiro 10, pode ser feito em duplas.
E na nossa próxima aula presencial, para os que tiverem presencial, e gravaram para os que tiverem gravado, a gente vai entrar, eu vou entrar no próximo tema do Emile Durkheim, que é o fato social, que é o tema da nossa prova final, e aí a gente fecha o bimestre com prova e trabalho. É isso, espero que vocês acompanhem a Semana da Consciência Negra, se inscrevam, participem, acompanhem as lives, façam parte da programação, né? Ela está muito rica, muito integrada, é uma programação que envolve 8 dos 10 campos do Instituto, eu vou estar nela várias vezes. Conto com a participação de vocês, e quem foi esperto, como foram alguns outros na outra, já sabe, se inscreve, participa, uma semaninha, ganha o certificado e pode trocar por uma nota 10 na Sociologia. Beijo, um abraço, até a próxima.